Vocês estão felizes? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. Lucas 10, 30 a 37 diz: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, fale comigo, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou sobre elas vinho e óleo, e depois colocou o homem sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus disse: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós nessa noite estamos abertos para a Tua palavra, abertos, Senhor Deus, para o Teu direcionamento. Te louvamos, Senhor, e cremos que sairemos daqui transformados pela Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que sejamos como o samaritano. Nos ensina, Senhor, a ser como o samaritano nessa noite, e que possamos fazer a diferença para a nossa família, nosso serviço, para o mundo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. O interessante é que nessa palavra Jesus, ele não questiona, ele não queria saber quem sabia mais da Bíblia. Ele fala para o perito da palavra, ele pergunta: olha, quem é que foi o mais próximo desse homem que sofreu esse acidente? Na verdade não foi um acidente, foi uma emboscada. E aí, naquele momento, o que Jesus ele queria saber era quem foi o mais próximo, quem se compadeceu dele. Não é quem mais tinha curso de teologia, ou curso de liderança, ou 30 semanas, ou escola de líderes. Ele diz: quem foi o mais próximo desse homem ferido? Aí o perito então diz: olha, foi o samaritano. E ele diz: então vai e faz o mesmo. Ou seja, faça a diferença. Essa mensagem, eu não sei se tem aí, põe para mim aí, por favor. Na verdade, essa mensagem, durante essa semana, eu não sei se vocês, quantos viram essa reportagem aqui? Alguém viu essa reportagem? Não. Uma mulher chamada Denise Prudhomme, 60 anos de idade, ela foi trabalhar, e ela trabalha num banco chamado Wells Fargo. E ela foi trabalhar, morreu no local de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, né? Conhece o chamado de baia. No call center mesmo tem, né? As baias, enfim. E aí essa mulher, essa senhora já de 60 anos, ela foi trabalhar
morreu no trabalho, e só 4 dias depois, que identificaram que a mulher estava morta. Mas só identificaram que a mulher estava morta, porque na reportagem você vê que os funcionários sentiram um cheiro ruim vindo de onde aquela mulher trabalhava. E quando foram ver, a mulher já estava ali morta durante 4 dias. Olha que coisa interessante. Agora a questão é que nenhum colega sentiu falta dela durante esses 4 dias. A família não sentiu falta dessa mulher durante esses 4 dias. Os funcionários que estavam ali não sentiram falta dessa mulher durante 4 dias. Olha que coisa louca, gente. Só sentiram a presença daquela mulher quando a mulher já estava em decomposição. Olha que vida mais desgraçada que alguém pode ter. A mulher, ela foi trabalhar, morreu no trabalho. Ninguém deu falta daquela mulher. Só foram dar falta daquela mulher porque o cheiro estava forte. E aí, quando eu vi essa reportagem, confesso para vocês que eu fiquei em choque. Falei, meu Deus do céu, imagina alguém que não faz a diferença por onde anda. Imagine alguém que não faz a diferença na sua casa. Imagine alguém que não faz a diferença no seu trabalho. Imagine alguém que não faz a diferença na igreja. Imagine alguém que não faz a diferença para o mundo. Imagine alguém que não faz a diferença. E naquela hora, quando eu vi essa reportagem, confesso para vocês que veio um temor no meu coração e falei, Senhor, quanto eu tenho feito a diferença nesse mundo. Quanto eu tenho sido alguém relevante para minha família. Quanto eu tenho sido alguém relevante na minha empresa, na minha faculdade, na minha escola. Quanto eu tenho sido alguém relevante na igreja. Quanto eu tenho sido alguém relevante para o mundo. Se eu morrer, alguém vai sentir a minha falta. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, se você morrer, eu vou sentir sua falta. Agora olha que coisa. Essa mulher, ela não morreu no deserto. Essa mulher, ela morreu cercada por pessoas, cercada por sistemas, cercada por rotinas, mas totalmente invisível. E quantas pessoas muitas vezes estão assim? E muitas vezes nós nos sentimos assim também. Senhor, será que eu estou fazendo a diferença que eu precisava fazer para esse mundo? Será que eu estou fazendo a diferença aqui dentro da igreja? Será que eu estou fazendo a diferença na minha empresa? Será que eu estou fazendo a diferença na minha família? Será que eu estou sendo a diferença que o mundo precisa? Gênesis capítulo 4, verso 9 fala sobre uma história que todos nós já conhecemos, a história de Caim e Abel. Fala comigo, Caim e Abel. Para quem não conhece a história, contextualizando rapidamente, Caim e Abel eram irmãos. Caim era o mais velho, Abel era o mais novo. A Bíblia diz que os dois ofertavam, entregavam a Deus as suas primícias, entregavam a Deus seus dízimos, as suas ofertas, enfim, eles entregavam a Deus. A questão é que Abel, ele entregava a Deus aquilo que era o primeiro, aquilo que era o melhor. O coração dele, quando ele entregava, fazia a diferença no coração de Deus. Abel, quando ele ofertava, quando ele entregava diante do Senhor ali a sua semente,
Deus se alegrava do modo, e eu não estou falando o tanto que ele fazia, mas eu estou falando o modo como ele fazia. Aquilo alegrava o coração de Deus. Caim já não. A Bíblia diz que Caim, ele entregava daquilo que sobrava. Caim, ele entregava de qualquer jeito, o coração dele era diferente. Abel, enquanto tinha um coração grato, um coração generoso, entregava ao Senhor com felicidade. Caim entregava ao Senhor muitas vezes reclamando, imagina. Aí um certo dia, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas desprezou a oferta de Caim. Nisso gerou-se uma revolta no coração de Caim. Como Deus pode receber a oferta do meu irmão e não receber a minha oferta? Ele bola um plano, leva o irmão dele até um certo lugar e naquele momento ele mata o irmão mais novo. Passa-se o tempo, então vem Deus. E Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Fala comigo assim: onde está o meu irmão? O que Deus estava fazendo não era querendo buscar uma informação. O que Deus estava fazendo era buscar dele a responsabilidade. Onde está o seu irmão mais novo? Onde está o seu irmão? Aquele que você deveria cuidar, aquele que você deveria estar próximo. Já resumindo tudo, o que Deus pergunta para você nessa noite é: onde está o teu irmão? Onde está o teu pai? Onde está a tua mãe? Onde estão os seus filhos? Onde está a sua esposa? Onde está seu marido? Onde estão os seus vizinhos, os seus parentes? Onde estão nessa hora? Se a tua família, e nós estamos falando sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor, lhe pergunto, se existe alguém da sua casa e da sua família nessa hora, onde estão? E se eu for mais profundo ainda e dizer para você assim, qual é o caminho que eles estão trilhando? Qual o caminho você responderia? Qual o caminho o teu pai está trilhando, a sua mãe está trilhando? Qual o caminho os seus filhos estão trilhando? E voltamos lá no início, você está fazendo a diferença na vida deles. Nós somos a diferença na vida deles. Quando tem algum aniversário, quando tem alguma festa, e quando você chega naquele lugar, o ambiente muda, o ambiente se transforma, ou o ambiente é o mesmo? É sem respeito, com palavras que só Jesus, com atitudes que só Jesus. O que acontece quando você entra naquele ambiente? Qual é a diferença que você traz naquele lugar? Qual é a diferença que você traz para a tua família? Quem você é para eles? Gênesis 4:9, então, Deus diz: onde está o teu irmão? Existe um pecado, e esse pecado é chamado de indiferença. Fala comigo, indiferença. Indiferença, conforme nós vimos aqui no texto do samaritano, indiferença é passar pelo outro lado. Passar pelo outro lado. O interessante aqui é que você vê na história do samaritano que tanto um sacerdote quanto um levita, homens de Deus, homens que serviam a Deus, eles não mataram aquele homem, eles não espancaram aquele homem, eles não roubaram aquele homem, mas eles não fizeram a diferença na vida daquele homem. Simplesmente eles passaram para o outro lado.
Em Tiago capítulo 4, verso 17, enquanto você abre aí, é inclusive uma oração que eu adotei algum tempo para cá. E eu não sei se você faz esse tipo de oração, mas quando você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não peça apenas por aquilo que você cometeu, mas peça também por aquilo que você deixou de fazer. Aquilo que era como uma obrigação, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O nosso pedido ao Senhor também precisa ser: Senhor, me perdoe por aquilo que eu deixei de fazer. Porque o sacerdote e o levita não foram o culpado daquele homem estar daquele jeito, mas eles foram indiferentes à situação daquele homem. Tiago capítulo 4, verso 17 fala: pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu sei que preciso fazer, se eu sei o que tenho que fazer e não faço, também cometo pecado. Nós, como todo cristão, recebemos uma ordenança que está em Mateus. Qual é essa ordenança? Quantos lembram? Ide. Isso é o que nós recebemos. Ide, façam a diferença. Faça a diferença na sua casa, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença na sua escola, faça a diferença no mundo. Ide e faça a diferença. Entre no ambiente, que foi aquilo que eu preguei daquela vez. Entre no ambiente e mude o ambiente e transforme o ambiente, porque você é capaz de transformar. Ide e faça a diferença. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí Provérbios se aprofunda ainda mais sobre aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer e não fazemos. Quantos são cristãos? Levanta sua mão aqui, pessoas que acreditam no Cristo. Quantos são evangélicos? Levanta sua mão, pessoas que acreditam no Evangelho. E a Bíblia diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios capítulo 24, verso 11 a 12, diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: mas eu não sabia o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? E muitas vezes dentro de casa, muitas vezes no serviço, muitas vezes com os amigos, existem pessoas sendo levadas para a morte. A Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. E é através do sangue de Cristo que nós somos remidos e purificados de todo pecado. Nós sabemos disso. Você sabe disso. E a pergunta é: por que isso não tem sido a diferença para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Como Provérbios diz, nós precisamos salvar aqueles que estão indo trêmulos para o matadouro. Nós precisamos salvar, gente. E quando o temor desse provérbio entra no teu coração, você imagina. Eu não sei se vocês já assistiram aqui o filme, hoje mesmo tem o documentário de Hitler, né, no Netflix. E você via a forma como os judeus eram conduzidos à morte, e eles sabiam que estavam sendo conduzidos para lá. O medo, muitos defecavam, muitos ali não tinham força, desmaiavam no caminho. E eu quero perguntar a você: você acha que isso não está acontecendo com aquele seu parente ou seu amigo que está indo para o matadouro?
Você acha que isso não está acontecendo? Nós precisamos nos despertar para fazer a diferença. O mundo clama por alguém que se disponibilize a fazer a diferença. A sua família, por mais que você ache que não, mas eles clamam por alguém que faça a diferença na vida deles. Eu estava compartilhando ontem no grupo do Upper Mission, e nós estamos orando por uma pessoa a cada dia. E eu estava na minha casa ontem, enquanto estava acontecendo aqui o culto das crianças, e eu louvo a Deus por cada pai que está aprendendo a fazer a diferença na vida dos seus filhos, trazendo os seus filhos para um culto, porque eles estavam aqui cultuando ao Senhor. Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus filhos. E eu estava ontem deitado no sofá, e naquele momento Deus colocou no meu coração assim: ó, levante, saia da tua casa, vire aqui, existe uma rua do lado esquerdo, saia da tua casa, e você vai fazer uma oração para alguém que precisa, e ele vai estar perto de você. E eu saí da minha casa, levei o cartãozinho do Upper Mission, e naquela hora que eu saí, eu falei: Senhor, então já me direciona, se ele está perto, já me direciona. Nisso eu virei a rua, quando eu vejo, vem um rapaz, e esse rapaz estava de moto, e ele já veio parando, e foi tão interessante, que é como se ele já esperasse algo. Ele parou a moto ali na frente de uma casa, e ele levantou o seu capacete, olhava para mim, olhava para o celular, olhava para mim pelo celular. Ele foi fazer a ligação para alguém, acho que não deu certo, e foi no momento em que eu cheguei. No momento que eu cheguei, eu falei assim: cara, você tem um minutinho? Ele falou: claro, com certeza. E eu falei: eu estava em casa nesse momento, e Deus tocou no meu coração para que eu saísse. Eu moro a 2 ruas daqui, e Deus tocou no meu coração para que eu saísse e orasse por alguém. E quando eu ouvi você orando aquela rua, Deus colocou no meu coração: é esse rapaz, e eu gostaria de orar por você. E naquela hora que ele olhou para mim e falou: sério? Isso aconteceu? Sério? E ele começou a chorar ali em cima da moto. E aí então eu falei: cara, posso segurar na sua mão? Pode. Eu segurei na mão deles, coloquei a outra mão nas suas costas, e eu comecei a orar por ele ali, pedindo: Senhor Deus, transforma. Eu não conheço a vida desse homem, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor me tirou da minha casa para que eu o encontrasse aqui na rua. Então o Senhor tem algo para a vida dele. E terminei, ainda falei com ele, falei: cara, eu não sei, não te conheço, mas eu quero te dizer que Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. E aí entreguei o cartão, e aí terminei o Upper Mission com ele. E aí eu voltei para casa novamente pensando: todos estão abertos para um Jesus verdadeiro. E isso não é a primeira vez, mas todas as pessoas pelas quais a gente já parou na rua, ou já entramos no shopping, ou já entramos em lojas, falando: olha, eu vim aqui para orar por você, posso fazer uma oração? Ninguém rejeita uma oração. Então eu quero dizer para você, meu querido, não há barreiras para salvar o teu marido, não há barreiras para salvar a sua esposa, não há barreira para salvar os seus filhos, não há barreira para salvar os seus amigos, não há barreiras. Eles estão sedentos, eles estão abertos, o mundo está sedento para receber a tua oração e a tua palavra. O mundo está aberto para receber Jesus. O que acontece é que é muito grande o trabalho, é muito grande, vou dizer, Brás Cubas, e são muito poucos aqueles que dizem: eis-me aqui. E naquela hora eu saí de lá falando: Senhor, olha como é simples alcançar a vida de alguém.
Olha como é simples orar por alguém. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas é que o senhor tem a unção pastoral. Isso não quer dizer nada. Eu não cheguei lá falando que eu sou pastor, nem cheguei lá me apresentando. Inclusive eu me esqueci de falar o meu nome. No final, na hora de entregar o cartão, que eu disse: olha, meu nome é Washington. E qual o seu? Brian. E é interessante que ontem mesmo eu mostrei, ele já entrou lá no Instagram, já começou a seguir o Instagram do Permission. E logo, logo, em nome de Jesus, ele já estará com a gente aqui. Eu creio nisso. Mas o mundo está sedento, a sua família está sedenta. Mas quem irá? Quem dirá sim? Quem sairá da sua zona de conforto e dirá: Senhor, eis-me aqui? Existem hoje tantas igrejas obesas, cheias de entretenimento, cheias de shows, mas vazias de missões. E infelizmente existem muitos crentes que não são carentes de Jesus, mas carentes de entretenimento, muitas vezes buscando de igreja em igreja alguma coisa diferente, para mascarar o que de fato é necessário, que é sair da bolha e ir. Às vezes nós nos tornamos inclusive ativistas. Estamos aqui na igreja, se tem algo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se não tem, a gente ainda procura uma outra igreja para ir. Fala: vou ir também numa outra igreja, porque eu preciso. Isso é mascarar a necessidade de furar a bolha e alcançar almas, nos tornando obesos espirituais, glutões espirituais, que recebem e comem da palavra, e comem da palavra, e comem da palavra, e comem da palavra, e estão cheios da palavra, glutões espirituais, mas que esqueceram aquilo que é necessário: furar a bolha e ir. Nós não estamos aqui para nos tornarmos obesos espirituais, sermos cheios da palavra, mas nós estamos aqui para sermos alimentados para seguir uma jornada. Essa é a diferença. Não estamos aqui para sermos... Nossa, olha que mensagem maravilhosa, que mensagem que acaricia, que mensagem que passa a mão, que mensagem que nos fortalece, que mensagem que nos envolve, que mensagem que nos traz afago. Ai, que gostoso ouvir a mensagem. Nós não estamos aqui para isso, queridos. Nós estamos aqui para sermos cheios, alimentados e irmos. Seguir a jornada. Sair daqui e fazer a diferença em casa, sair daqui e fazer a diferença no trabalho, sair daqui e fazer a diferença na vida de pessoas, sair daqui e reparar em alguém na rua e não ir para o outro lado, mas parar nela e falar: olha, eu preciso orar por você, Deus me mandou orar por você, Deus me mandou trazer Jesus na sua vida e te transformar. Não ir para o outro lado. Somos sacerdotes e levitas, cheios de unção, cheios de dons e talentos, cheios de coisas, obesos espirituais, e esquecemos de furar a bolha e fazer o que é necessário. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos. Pois virá o tempo em que muitos não suportarão a doutrina santa, que corrige, que confronta, que direciona, que aponta. Pelo contrário, eles se cercarão
de mestres segundo os seus próprios desejos. Como eu estava falando sobre essas igrejas de entretenimento, enchem suas igrejas com shows, enchem suas igrejas com entretenimento. Cada domingo é um pastor diferente, você nem sabe quem é o pastor da igreja. Tudo isso para gerar um dinamismo, um entretenimento em alguém que chega de ouvir e precisa ir. Mas não podemos aceitar, desejar estar aqui e nos alimentar enquanto a nossa família, aquele que nós conhecemos, passam fome espiritual. Virá o tempo em que muitos não vão suportar essas palavras, e inclusive falam: meu Deus, é dura demais. E aí eles começam a sair e ir para outros lugares, procurando então mestres que vão ali trazer para ele: oi lindos, lindas, bom dia lindos. Começam a isso. Estamos criando crentes obesos espirituais, glutões de culto, consumidores de palavras, mas improdutivos no mundo. Hebreus capítulo 5, verso 12. Diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha, a pessoa que está do seu lado, diz assim para ela: você não foi chamado para ser acariciado, mas você foi chamado para ser alimentado para uma jornada. A sua jornada não começa na igreja e não termina na igreja. A sua jornada começa aqui, mas termina indo, fazendo, buscando o maior número de pessoas possíveis que você possa buscar para Jesus. Não se esquecendo do seu marido, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Nós fomos chamados para sermos alimentados para uma jornada. Fale comigo assim: não existe evangélico sem evangelho. Assim como não existe evangelho sem evangelismo. Não existe um evangélico sem evangelho. Então, quando nós dissemos assim: quantos aqui são evangélicos? A questão é quantos vivem o evangelho. E se eu vivo o evangelho, eu vivo o evangelismo. Eu vivo isso. Do contrário, no momento do louvor, quando nós falamos aqui: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, ou nós somos dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa, já viu que é o que ganha na Mega Sena e some, a família não sabe mais, o marido não sabe mais, ou o filho não sabe mais. Ele ganhou na Mega Sena lá 30 milhões de reais. E fala: cadê fulano que morava naquela casa simples e tal? Sumiu, não sei, será que ele é o ganhador da Mega Sena? Porque o negócio foi tão bom para ele ganhou aquilo, e ele fala: nossa, isso aqui é para mim, e eu vou gastar comigo, e isso aqui vai ser meu, eu não quero dividir com ninguém, nem com a esposa quero dividir, nem com o marido eu quero dividir. Então ele pega esse tesouro, o bem mais precioso, e ele guarda para ele, falando: não, é meu e eu não quero dividir com ninguém. Será que nós somos esses ganhadores da Mega Sena que encontraram um tesouro, o bem mais precioso, mas eu preferi fugir, sumir do meio daqueles que fizeram parte comigo no momento da pobreza? Não existe
evangélico sem evangelho, assim como não existe evangelho sem evangelismo. Uma vez disseram assim para mim, e até já trazendo para vocês: quando nós como igreja pensamos assim, o pastor ele é responsável pelo crescimento da igreja. O pastor, por exemplo, vocês não sabem o quanto nós sentamos para ver, olha, o que nós podemos fazer, qual é o alimento que nós podemos entregar. Quando nós estamos aqui falando, olha, nós teremos a primeira, segunda, terça e quarta de cada mês, tempo aqui com os homens, nós estaremos aqui com os homens, inclusive homens, já falando para todos vocês. Por que nós fizemos agora à noite? Porque muitos de vocês, quando nós estávamos aqui orando às 5 horas da manhã, alguns falavam, eu não consigo vir por causa do trabalho, eu não consigo vir porque nesse momento estou me arrumando para ir tal coisa, eu não consigo vir para tal. Então, pensando em vocês, carinhosamente pensando em vocês, para trazer um alimento de macho para vocês, então nós falamos, não vamos fazer mais de manhã, nós vamos fazer à noite, para que nós possamos receber todos aqueles que um dia já passaram por nós, falando assim, não consigo vir de manhã, porque tenho que trabalhar. Olha como nós amamos vocês. E aí, por isso, falei com o André, André, vamos fazer isso, vamos trazer para a noite. Assim nós conseguiremos abraçar todos os homens que trabalham às 5 horas da manhã. Então, homens, levante só, faça assim com o seu bracinho, faça assim, levante assim, e se abrace sim, se sinta abraçado. Ai, se chegar a primeira, segunda, terça e quarta, e eu não vê-los aqui. Ah, pastor, não deu. Por quê? Porque nessa hora, é a hora que começa a ficar apimentada a novela, e aí não dá. Então nós estamos aqui, quando nós falamos, olha, vamos trazer algo para as mulheres. E, gente, é algo tão maravilhoso, porque todo o material que nós estamos fazendo, tanto para homens, mulheres, jovens, crianças, a escola bíblica, tudo é um material que a nossa igreja está fazendo, é um alimento necessário, é um alimento que está fluindo dessa igreja. Então não tem como dar errado, e também não é qualquer coisa, é base bíblica, é base na palavra. Então muitas vezes quando se fala assim, o pastor precisa trazer o crescimento para a igreja. Não, eu preciso como pastor cuidar da igreja, discipular a igreja, trazer alimento para homens, mulheres, jovens, crianças, casais. Nós precisamos alimentar, mas ovelha gera ovelha. A ovelha é a responsável por gerar ovelha. Do contrário, é uma ovelha estéril. Agora, sabe o que acaba doendo mais? É quando muitas vezes nós conversamos com algumas pessoas, sejam pastores, líderes, sejam conhecidos aqui de algumas pessoas que por algum motivo saíram da igreja. E a gente identifica isso, chega até alguém e fala assim, olha, por que fulano não está vindo? Por que seu irmão, por que seu filho, por que fulano que faz parte do seu ministério não está vindo? E a pessoa diz assim, não sei, pastor, não sei, ele só não quer vir mais, ele parou de vir. Nessa hora, infelizmente, o que nós estamos fazendo é o papel do sacerdote e o levita, passando para o outro lado. Não sei, sumiu, né? Engraçado. Estamos passando para o outro lado. Jesus, ele não quer simplesmente templos cheios, que se fossem assim, shows, entretenimentos, pastores diferentes toda semana já bastaria, mas Jesus, ele deseja pessoas em chamas, pessoas que ardam de amor por Ele, que vivem Ele, que falem dEle, que exalem a presença dEle. É isso que preciso.
Jeremias capítulo 20, verso 9. Essa realidade precisa ser uma realidade para a nossa vida, que diz assim: a sua palavra é como fogo em meu coração, um fogo encerrado em meus ossos. O Evangelho, a palavra de Deus, é como fogo que está dentro de mim, encerrado em meus ossos, grudado em meus ossos, e eu não consigo me afastar ou deixar de falar daquele que transformou a minha vida, daquele que moveu a minha vida, aquele que era, aquele que é, aquele que vai vir. Eu não consigo me livrar dele. É como um fogo no meu coração. Deus não quer apenas habitar em templos, mas Ele quer incendiar pessoas. Ele quer que você saia daqui nessa noite incendiado, falando: Senhor, eu preciso fazer a diferença. Senhor, eu preciso ir. Pai, eu preciso fazer. O que Deus diz para você nessa noite é: eu quero investir em você, eu quero fluir através de você, eu quero curar toda a esterilidade espiritual, eu quero te tornar uma pessoa fértil, eu quero fazer de você um tanque de guerra que despedaça a fortaleza, quebra grilhões, liberta cativos, cura enfermos e expulsa demônios. E eu vou colocar em você línguas de fogo para profetizar vida. Isso é o que Deus deseja de nós. O mundo grita por pessoas que percebam quando alguém cai. O mundo precisa de samaritanos que sintam falta de pessoas. O mundo carece de pessoas que se aproximem. Um crente distante, um evangélico distante, que não se aproxima de pessoas, não é crente, não é cristão, não tem o evangelho. Porque o mundo carece de pessoas que se aproximem. Que você faça a diferença, que pessoas te notem, que pessoas desejem a sua presença, desejem a palavra de vida que sai da sua boca. Pessoas precisam de oração, pessoas precisam de Jesus, pessoas precisam de você, que faz a diferença. Vamos colocar de pé, por favor. Gostaria que nesse momento no altar continuasse apenas aqui o Micael. Estenda as suas mãos assim, como a receber. O mundo precisa de pessoas que vão. A sua casa precisa de alguém que faça a diferença. A sua família precisa de alguém que faça a diferença. O mundo precisa de alguém que faça diferença. Se você sair daqui agora da igreja e parar alguém na rua e falar: olha, posso orar por você? Ele não vai negar a sua oração, porque o mundo clama por pessoas que façam a diferença. O mundo clama por pessoas que façam diferença. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Eu gostaria de chamar aqui na frente, por favor, apóstolo, apóstola, pastora. E nessa hora, nós vamos sair desse culto recebendo uma unção que nós já temos, mas que precisa ser ativada na nossa vida, que é a unção do ir, de seguir a jornada, de fazer. Quando nós falamos Deus está levantando aqui nessa igreja missionários, nós estamos falando que Deus está levantando aqui nessa igreja samaritanos, pessoas que se importam,
pessoas que não aguentam mais ver aquilo que Provérbios disse. Existem pessoas seguindo para o matadouro, pessoas seguindo para a morte, e muitas vezes nós falando assim, mas eu nem sabia que isso estava acontecendo. Existem pessoas que precisam de você no trabalho, existem pessoas que precisam de você na sua casa. Eu não sei se você já fez isso, mas sentar com o teu filho e direcioná-lo e trazer a ele uma palavra, trazer a ele o amor de Jesus. Teu filho muitas vezes está dentro da sua casa, necessitando de uma palavra, e essa palavra não vai vir da igreja, não vai vir do pastor. Às vezes nós ficamos esperando uma estratégia da igreja para nós nos movimentarmos, sendo que a estratégia é você. Em nome de Jesus, Deus te escolheu, Deus te chamou. Existe algo que precisa nessa noite despertar, gerar um fogo ardente no teu coração. Um fogo ardente. Você precisa ficar incomodado em ver uma cadeira vazia do teu lado e nesse lugar não ser a sua esposa, o teu marido, os seus filhos ou os seus pais. Você precisa ficar incomodado em ver esse lugar do teu lado e falar: Senhor, eu não estou fazendo a diferença na vida deles. Senhor, eu não estou fazendo a diferença na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, eu não estou fazendo a diferença. O Evangelho existe para os evangélicos. Se eu sou evangélico, eu vivo do Evangelho. Se eu sou cristão, mais do que crer que Cristo existe, eu vivo Cristo. Eu quero te despertar nessa noite, meu querido, em nome de Jesus, a viver Jesus na sua vida. As pessoas precisam ser transformadas pela diferença que você faz. As festas de famílias, eles precisam ficar incomodados, por mais que não seja na sua casa, mas eles precisam ficar incomodados em colocar cerveja ou colocar qualquer coisa ali, porque você vai estar ali. Eles precisam se incomodar, porque existe uma santidade real na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Eles precisam entender que o meu patrão, ele é um homem de Deus. Eu não posso furar com ele, porque ele é um homem de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, ore comigo, fala: Senhor Deus, eu preciso fazer a diferença nesse mundo. Jesus, eu preciso fazer a diferença na escola. Eu preciso fazer a diferença na rua. Senhor, eu preciso fazer a diferença na minha casa. Eu preciso fazer a diferença na empresa. Eu preciso fazer a diferença na faculdade. Eu preciso fazer a diferença. Eu não posso ser só mais um. Eu não posso seguir com a manada. Senhor, se o mundo hoje se perde, eu não posso ser o mundo. Eu preciso, Senhor, ganhar o mundo para Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, levante nessa noite realmente pessoas que decidam pelo Senhor. Pai, quantos estão aqui que muitas vezes se empenham em tirar uma música, se empenham em tocar bem, se empenham em cantar bem, se empenham em servir bem na porta, se empenham em servir bem em algum lugar, mas, Senhor, ainda não se empenharam em fazer a diferença no mundo. Quantos, meu Deus, de nós nos tornamos ativistas religiosos, onde, Senhor, estamos sempre aqui, quando não estamos aqui, procuramos uma igreja para ir e para ver algo diferente, Senhor Deus, sendo que o que é necessário é furar essa bolha que nós vivemos da religiosidade e irmos. Quantos de nós já estamos aqui, Senhor Deus, cansados de tanto nos alimentar, cansados, meu Deus, de nos alimentar, estamos fadigados, cheios, obesos,
de tanto comer da palavra, de tanto comer dos teus ensinamentos, meu Deus, e esquecemos que somos alimentados para ir e seguir a jornada. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, levante aqui samaritanos. Levante aqui, Senhor Deus, samaritanos, porque o mundo já está cheio de sacerdote e levita. O mundo, Senhor Deus, já está cheio de religiosos. O mundo, Senhor Deus, já está cheio de fariseus. Mas precisam de samaritanos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta agora o amor por Ti nessa noite. Desperta, Senhor, essa indignação. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos que domingo que vem, aquele que faltou hoje no culto, Senhor Deus, que faz parte da nossa casa, do nosso convívio, do nosso relacionamento de amigos, meu Pai, eles estarão aqui domingo que vem, em nome de Jesus. Senhor, eles serão salvos, eles serão alcançados, porque nós faremos a diferença na vida deles. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós saímos daqui, Senhor, com a unção do ir, alimentados para uma jornada, alimentar do Senhor Deus para alimentar, ovelhas férteis que gerarão ovelhas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora toda e qualquer infertilidade espiritual. Senhor Deus, nós rejeitamos agora da nossa vida pelo poder do sangue de Jesus. Cremos, Espírito Santo, que os nossos ministérios se encherão. Cremos, meu Deus, que a nossa casa será uma casa de oração. Cremos, meu Deus, que o nosso serviço, onde nós estamos lá, não será um convívio de pessoas ímpias, blasfemadores, mas nós entraremos e faremos a diferença. Nós cremos, meu Pai, que estamos sendo enviados nessa noite como homens e mulheres que ardem por Jesus, que ardem com a chama de Jesus, e incendiaremos essa nação, incendiaremos, meu Deus, a escola, a faculdade, as nossas casas, pelo poder do sangue de Jesus. Somos essas pessoas que ardem. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora, nessa noite, declarar mais uma vez: nos use para fazer a diferença nesse mundo, em nome do Senhor Jesus, amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: você vai fazer a diferença. Eu gostaria de chamar os apóstolos, a pastora, eu estaria aqui embaixo, orando por você e te enviando. Essa é a semana que você vai salvar a tua família, querido. Essa é a semana que você vai salvar os teus parentes. Essa é a semana que você vai salvar. Coloca o microfone aqui para o Micael, fazendo um favor. Essa é a semana que você vai alcançá-los, em nome de Jesus. Fala comigo assim: não ficará um só que não conheça a Cristo Jesus. Fala comigo: eu farei a diferença. Fala: eu sou a diferença, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Passe por aqui e recebam a oração.